Olá, meu nome é Diego, eu faço doutorado em filosofia pela FEPEL e nessa apresentação eu gostaria de discutir com vocês a noção de negatividade na filosofia do direito do Hegel. Então, a título de introdução, devido a não ter muito tempo, eu introduziria de forma rápida a noção de negatividade como a ideia de uma instabilidade, uma inquietude própria à estrutura da realidade como um todo. Ou seja, justamente a ideia de que a realidade é perturbada por uma inquietude, uma instabilidade que faz com que todas as determinações colapsem e movimente a realidade num constante movimento de devir, de destruição e criação, como é a dialética hegeliana. Portanto, a noção de negatividade em Hegel remete justamente a esse movimento, essa inquietude própria à estrutura da realidade. E dessa forma a noção de negatividade aparece não só na filosofia da natureza, mas também na filosofia da história, no campo da filosofia política e da filosofia social. Então, dessa maneira, eu introduziria a negatividade como a ideia dessa negatividade, dessa inquietude própria ao real, que na filosofia do direito do Hegel aparece de forma privilegiada como a figura da guerra, como a guerra sendo a expressão dessa negatividade fundamental e necessária à estrutura da realidade social como um todo. Então, a título de introdução, eu gostaria de fazer uma citação da fenomenologia do espírito, que, apesar de não ser da filosofia do direito, ela está estritamente ligada com a concepção com a qual Hegel vai trabalhar a guerra na filosofia do direito. Então, essa citação da fenomenologia do espírito, ela já antecipa o tratamento da guerra, como ele vai aparecer na filosofia do direito, que mais à frente eu vou citar também. Então, essa citação da fenomenologia do espírito, ela é profundamente esclarecedora e necessária para a compreensão de como a guerra e a noção de negatividade aparecem na filosofia do direito. Então, a citação que eu gostaria de fazer da fenomenologia, ela é do parágrafo 455 das Gemeinwesen, a comunidade. Então, já para o fim do parágrafo, Hegel diz o seguinte: para não deixar que se enraizem e endureçam nesse isolar-se, e que por isso todo se desagregue, o espírito se evapore, o governo deve, de tempos em tempos, sacudi-los em seu íntimo pelas guerras, e com isso lhes ferir e perturbar a ordem rotineira e o direito à independência. Quanto aos indivíduos que, afundados ali, se desprendem do todo e aspiram ao ser para si inviolável e à segurança da pessoa, o governo, no trabalho que lhes impõe, deve dar-lhes a sentir seu senhor, a morte. Por essa dissolução da forma da subsistência, o espírito impede o sossobrar do ser aí ético no natural, preserva o si de sua consciência e o eleva à liberdade e à sua força. Aos ouvidos liberais de esquerda e direita, essa passagem pode parecer como um elogio militarista e protofascista da guerra e da morte. Mas é justamente o oposto. Pois o que Hegel busca dizer nesse parágrafo, com a afirmação de que a função do Estado ativar a potência da morte na consciência dos cidadãos, é que justamente essa potência que a negatividade assume com a figura da morte, com a figura da guerra, com a figura do sacrifício pessoal em nome de uma comunidade, ela é justamente a garantia da liberdade e da força da liberdade numa comunidade. Pois o problema é que a tradição da filosofia política liberal, de Locke e Hobbes, ela trata estritamente a noção de liberdade como liberdade negativa, como liberdade atrelada como simplesmente a garantia de o Estado, a garantia de que o Estado vai permitir que a esfera da liberdade individual dos indivíduos tenha a sua efetividade. Mas o problema é que quando se entende a liberdade nesse sentido estritamente negativo, como simplesmente o espaço formal que o Estado vai garantir para que os indivíduos exerçam a sua liberdade, essa liberdade ela tende a degenerar em licenciosidade. Ou seja, remete àquela distinção que Hegel faz na filosofia do direito entre Willkür,
né, arbítrio e Freiheit, liberdade, né, pois o arbítrio é justamente a licença, né, é justamente o desejo, as inclinações, as vontades dos indivíduos completamente desconectados de qualquer noção de moralidade ou eticidade. E algo que a tradição da filosofia política, Platão, Aristóteles, Maquiavel, Rousseau, Montesquieu, que são autores que dialogam também com a modernidade, apesar de subscreverem o contratualismo inglês, eles compreendem que a liberdade dissociada da noção de virtude, dissociada da noção de eticidade, como Hegel vai trabalhar, essa liberdade degenera em licenciosidade. Então, esse elogio do Hegel à guerra e como função fundamental do Estado ativar a potência guerreira dos cidadãos é justamente uma necessidade para a garantia da liberdade. Há uma frase muito famosa do Thomas Jefferson em que ele diz que uma república livre deve de 20 em 20 anos ser sacudida por uma revolução sangrenta, porque a árvore da liberdade o adubo da árvore da liberdade é o sangue dos patriotas. E o que Thomas Jefferson, que é um liberal, alguém atrelado à tradição lockeana, como todos os fundadores do Estado americano, ele compreende perfeitamente que a liberdade, simplesmente, quando ela aparece na figura de uma estrutura legal e formal, ela tende a desaparecer da consciência dos sujeitos, né? Ela se eclipsa na consciência desses sujeitos, né? Daí a necessidade de que uma revolução, uma guerra, uma insurgência, uma secessão, de tempos em tempos, façam com que os sujeitos tenham que defender essa liberdade com a sua própria vida, né? E essa é a única maneira, né, de manter a consciência da liberdade efetiva num povo, né? Por isso que a figura do contrato, como Hegel muito bem vai criticar na filosofia do direito, ela é insuficiente para a garantia das liberdades, né? É necessário esse ethos guerreiro, esse ethos militarista, como condição de uma comunidade livre, né? E não como a sua negação, né? Então agora eu gostaria de ler a citação da filosofia do direito, que é do parágrafo 324, e que vocês vão ver que está estritamente ligada com esse parágrafo da fenomenologia do espírito. É o que fica claro que a ideia da guerra como expressão de uma negatividade absoluta no campo das relações sociais já está presente desde os textos da juventude de Hegel, né? Então eu vou ler esse parágrafo 324 da filosofia do direito, é um pouco extenso, mas ele é necessário. Então Hegel diz o seguinte: há um cálculo muito equivocado quando, na exigência desse sacrifício, o Estado é considerado apenas como sociedade civil burguesa e como seu fim último apenas a garantia da vida e da propriedade dos indivíduos, pois essa garantia não é alcançada pelo sacrifício do que deve ser garantido. Ao contrário, no que se acaba de indicar reside um momento ético da guerra, que não é de se considerar como um mal absoluto e como uma mera contingência exterior, que teria seu fundamento com isso ele mesmo contingente, no que quer que seja, nas paixões dos poderosos ou dos povos, nas injustiças, etc., em geral, no que não deve ser. O que é da natureza do contingente vem de encontro ao contingente, e, com isso, esse destino é precisamente a necessidade, assim como, em geral, o conceito e a filosofia fazem desaparecer o ponto de vista da mera contingência e nela, enquanto aparência, conhece sua essência, a necessidade. É necessário que o finito e a posse e a vida sejam postos como contingentes, porque esse é o conceito do finito. Essa necessidade de uma parte tem a figura do poder da natureza e tudo que é finito é mortal e perecível, mas, na essência ética, no Estado, esse poder é retirado da natureza e a necessidade é elevada à obra da liberdade, ao elemento ético. Essa transitoriedade torna-se um passar querido e a negatividade que reside no fundamento torna-se individualidade substancial própria da essência ética. A guerra como situação em que se torna algo sério a vaidade dos bens e das coisas temporais, que antes costuma ser um modo de falar edificante, é assim um momento em que a idealidade do particular recebe seu direito e torna-se efetividade.
ela tem a significação superior, como já mencionei em outro lugar, de que por ela a saúde ética dos povos é mantida e sua indiferença frente ao solidificar das determinidades finitas, como o movimento dos ventos preserva os mares da podridão, em que uma calma durável os mergulharia, como faria para os povos uma paz durável ou inclusive uma paz perpétua. Ou seja, claro nessa citação a polêmica de Hegel com o contratualismo de Locke, Hobbes e até mesmo Kant, como aparece nesse trecho final sobre a figura da paz perpétua. E como a ideia de uma ordem social estritamente voltada para a segurança e preservação da vida dos indivíduos, seja no campo da política interna e externa, ela é capaz justamente de levar à degeneração da comunidade política, pois ela percebe que uma ordem social ela tem que estar estritamente orientada para a preservação da segurança. Só que essa segurança ela tem um efeito de anomia social perverso. Ela leva com que as sociedades degenerem baseadas numa concepção de liberdade estritamente compreendida como licença, como arbítrio, e não mais como uma liberdade sinalizada pela virtude, pela eticidade. Então isso fica muito claro como, longe de ser um elogio marcial, proto-fascista da parte do Hegel, a necessidade da guerra, a necessidade das virtudes marciais são a condição para uma comunidade livre. É um comentário, é um topos central da história da filosofia política e que nós encontramos nos antigos, Platão, Aristóteles e até nos modernos, Maquiavel, Rousseau, Montesquieu, de que os povos, na verdade, eles morrem pela ideia da licenciosidade. Maquiavel coloca isso muito bem, Montesquieu coloca isso muito bem, de que romanos, os gregos, os povos ocidentais clássicos, as suas comunidades não morreram por causa de guerras, por causa de conflitos externos ou internos. Eles morreram porque a chama da liberdade desapareceu, a liberdade passou a ser entendida unicamente como licenciosidade, o que leva a um colapso dessa comunidade, porque quando agitações sociais, quando imensos problemas sociais aparecem, a sua comunidade não está mais apta a fazer com que a sua liberdade vigore, porque ela desapareceu de um ponto de vista fenomenológico da consciência dos sujeitos. Então, dessa forma, eu gostaria aqui de ler um trecho de um comentário do Vladimir Safatli, A Filosofia do Direito do Hegel, onde ele apresenta uma leitura diferente da negatividade da guerra e que eu gostaria de criticar brevemente. Então, no texto do Safatli, que é a figura institucional da liberdade, Hegel e a filosofia do direito, comentando justamente esse parágrafo que eu comentei para vocês, Vladimir Safatli diz o seguinte: a hipótese que gostaria de defender consiste em afirmar que tais colocações sobre a guerra dizem muito a respeito da configuração necessária de instituições e práticas sociais que queiram estar à altura das exigências da modernidade. O que é importante nesta reflexão sobre a guerra é a compreensão de que instituições que queiram ser capazes de reconhecer sujeitos não substanciais devem fundar-se em práticas sociais pensadas a partir de um trabalho que é o reconhecimento da soberania de uma figura da negação, cuja manifestação fenomenológica pode ser uma certa morte simbólica. Trata-se da figura de instituições sociais que não tenham mais por função identificar sujeitos em identidades e determinações fixas. Bom, o que eu gostaria de dizer desse trecho do Vladimir Safatli é que ele é profundamente equivocado. Em nenhum lugar Hegel está tratando a figura da morte de forma simbólica. Muito pelo contrário, Hegel aqui está conferindo a noção de guerra, e atrelando a guerra à liberdade. Ele opera com a morte no seu sentido mais absoluto. É a aniquilação mesmo, a qual Hegel aqui remete, e na fenomenologia do espírito. Lembrar que a filosofia social de Hegel começa como reconhecimento, como a luta pelo reconhecimento, e que tal reconhecimento tem a figura da morte como a sua negatividade absoluta. O senhor se mantém senhor sobre o escravo, pois ele é aquele que encara a negatividade absoluta do ser, o aniquilamento, e persiste na afirmação da sua subjetividade, independente do risco da sua morte. Ou seja,
para o Senhor, para a figura da consciência que vai se transformar num Senhor, a morte é preferível à não afirmação da sua consciência, que é justamente o oposto da consciência do escravo, que nega a sua consciência a favor da sua mera afirmação como individualidade biológica. Então Hegel, em nenhum sentido, está trabalhando com a ideia de morte de um ponto de vista simbólico, atrelado simplesmente à morte de identidades simbólicas e papéis sociais, como Safatli gostaria de trazer aqui. O que Hegel está afirmando, a necessidade da morte que Hegel está afirmando como trabalho inclusive do Estado, é a necessidade de que a liberdade permaneça nessa comunidade, na consciência dos indivíduos, através justamente da necessidade que esses indivíduos têm de arriscar a sua vida para que essa liberdade permaneça como efetividade no interior de uma ordem social. E para que isso ocorra, é como se fosse necessário um retorno a esse momento inicial da luta pelo reconhecimento, que é o confronto fundamental da consciência humana com a morte, com a negatividade absoluta da morte. Então não se trata simplesmente de uma crítica à identidade social, de papéis fixos. Se trata justamente da abolição da identidade na sua figura biológica mais fundamental, da aniquilação da própria individualidade biológica dos sujeitos. E é o confronto com essa aniquilação que garante que a liberdade seja preservada numa comunidade como efetividade, e não simplesmente como uma arquitetura jurídica e legal formal, como aparece na escola liberal. Então essa crítica ao Vladimir Safatli, ela tende a eliminar o caráter militar e viril das afirmações de Hegel, pois ele imagina que isso seria alguma forma de protofascismo da parte do Hegel. Né? Mas de forma alguma Hegel deixa muito claro que a garantia de que um Estado liberal precisa para que as suas liberdades sejam mantidas é que um ethos viril e marcial seja preservado na comunidade desses povos e na consciência dos indivíduos. Sem esse ethos marcial, militar e viril, a liberdade degenera. Né? Há uma frase muito famosa, não é muito famosa, mas ela é a famosa para quem leu o Coriolano, do Shakespeare, quando um dos personagens, discutindo justamente essa questão da guerra com outros personagens, ele diz a seguinte frase, de que a guerra, ou melhor, a paz, ela é apenas produtora de cornos. Né? Ou seja, a paz produz indivíduos amolecidos, indivíduos frouxos, que não se indignam nem com o fato de que suas mulheres, né, estão se divertindo com outros homens. Então Shakespeare coloca de forma jocosa, mas é uma compreensão filosófica profunda de que a guerra, como uma necessidade profunda ao campo da experiência social, ela não é a negação da liberdade, mas ela é justamente a garantia pela qual a liberdade vai perdurar numa comunidade política. Né? Sem essa figura da negatividade presente na guerra, a liberdade tende a sempre degenerar em licenciosidade. Né? Então, era isso que eu gostaria de trazer para vocês. Né? É um pouco tempo que eu tive aqui, eu gostaria de fazer outras citações e outras colocações, mas o tempo já está encerrando. Então eu gostaria de remeter a vocês a esse tratamento da guerra, que é um tratamento muito interessante, principalmente para nós entendermos a noção de negatividade em Hegel, e é um campo de investigação da filosofia hegeliana muito interessante, com uma crítica muito atual aos modelos liberais, tal como a escola inglesa de Hobbes, Locke, o trata. Então, muito obrigado, era isso que eu gostaria de apresentar para vocês, né? E em outra oportunidade eu pretendo, né, continuar trabalhando essa questão, né, em outros eventos. Então, muito obrigado pela atenção, bom evento a todos, e espero que, né, possa gerar uma discussão interessante, perguntas,
da parte de vocês. Então, muito obrigado.